Vamos lá então a mais um capítulo da disciplina de pontes. A gente está a princípio direcionando o nosso pensamento para dimensionamento de pilares e fazendo uma revisão dos conteúdos anteriores. Vamos dar uma repassada num exercício que diz o seguinte, a gente até já resolveu. Deixa eu tirar essa imagem dali. Temos um trem tipo 30 com densidade de solo 1.7, que é o comum para a construção de aterros e pontes. E vamos lá. A representação da ponte está no projeto. Primeiro passo, a gente faz o cálculo da força de vento, imaginando a ponte com trânsito. Tá? Lembrando que a gente faz dois cálculos de força de vento, levando em consideração 10% do comprimento da ponte. Entra nesse contexto a altura da longarina, mais a altura da laje, a altura do veículo e, se houver no projeto, a altura do revestimento, dividido pelo número de pilares, que na nossa ponte aqui são 6. Então, calculei a primeira força de vento, deu 1.704. Vou fazer o cálculo da segunda força de vento. Aí leva em consideração a ponte agora descarregada, tá? É só a parte geométrica mesmo dela de anteparo de vento. 15% do comprimento da ponte, vezes a altura da longarina, vezes a altura da laje, perdão, mais a altura da laje, mais a altura do guarda-roda, tudo isso dividido pelo número de pilares. A nossa ponte, então, tem 0,15, que seria 15%, o comprimento dela é 28,80, 1,30 m de longarina, 25 centímetros de laje. Como não tem mais o veículo, a gente leva em consideração o outro anteparo, que é o guarda-roda. Tudo isso dividido pelo número de pilares deu 1,73. Então, dos dois cálculos de força de vento, eu levo para o meu próximo passo, que é o que a gente vai utilizar depois, tá? 1,73. Da mesma maneira, lembrando que essas duas forças têm que ser levadas em consideração, que é uma força transversal à ponte. Então, estes pilares, eles estão recebendo carga no topo, uma carga transversal à ponte. Vamos também calcular a frenagem, que é feito de duas maneiras. Primeiro, a gente leva em consideração o trem tipo, a área da ponte, é 5% da carga de passeio, que é 0,5 tonelada-força por metro quadrado, vezes a área do tabuleiro. A nossa ponte tem 12 metros de largura, isso está ali no projeto, vezes 28,80, tudo isso dividido pelo número de pilares. Então, uma das forças de frenagem é 1,44, que leva em conta a geometria da ponte. A outra leva em conta o trem tipo que está sendo colocado por sobre essa ponte, que é o trem tipo 30. O cálculo é 30% do peso do veículo, dividido pelo número de pilares. Isso me dá então 0,30%, 30%. O peso do veículo é trem tipo 30, dividido por 6, 1,5. Entre esses dois valores, levaria para o próximo passo, 1,5. Então, força de vento, 1,73. Força de frenagem, 1,5. Tenho que agora levar em consideração também que estas são forças longitudinais. Essa força de frenagem é uma força que acontece ao longo da ponte. Próxima força, empuxo. O empuxo leva em consideração o trem tipo, que é o trem tipo 30, vezes a largura do trem tipo, que é 3, dividido pela área dos trem tipo que a gente usa. Os nossos trem tipo é 12, 30 e 45, é 3 vezes 6. Somado com a carga de multidão, que é 0,5, multiplicado pela largura da ponte, o projeto me dá 12 metros, menos a largura do trem tipo, que é 3, e todo esse valor dividido por 12, que é, que é a largura da ponte. Então deu 0,79. Com isso eu calculo uma reação de acréscimo, que leva em consideração essa carga média de empuxo dividido pelo gama do solo, dá 0,46. Com esse 0,46 eu consigo calcular a pressão que o solo exerce por sobre a ponte. 0,46 que é o acréscimo de reação média. O ângulo de atrito do solo sempre vai ser 0,3. E o peso específico do solo que nós estamos utilizando, 1,7. Isso dá 0,23. Consigo calcular. Vai usar sempre 0,3, professor. No caso, quando não for usar, o senhor vai dar ele, então. Não há necessidade. Se não vier informado, ele vale 0,3. Isso é uma constante, tá? A não ser que os ensaios de solo te digam que o ângulo de atrito seja outro. Mas a princípio a gente sempre vai usar no nosso exercício 0,3 para o ângulo de atrito. E
a densidade do solo sempre 1,7 para cima, né? Exatamente, se não vier indicado no problema é 1,7 no mínimo, tá? Beleza. Se a empresa que faz a compactação do solo conseguir mais do que 1,7, melhor para todos nós, tá? Que dá uma garantia de que o aterro está sendo feito de forma acima do pedido. Sim. Aí eu calculo a pressão interna desse solo, que é o ângulo de atrito, sempre 0,3. A altura da cortina, pelo projeto é 1,3, mais o 0,25 que é da laje, somado com esse acréscimo de área, 0,60. Também me permite calcular agora o empuxo total, que é uma média entre as duas pressões. Pressão interna 0,6, pressão do solo 0,23, a gente faz a média, multiplicado, ó, isso aqui é uma pressão, está multiplicado por uma área, que é a altura da cortina. Aqui eu já coloquei a longarina mais a laje, tá? 1,55, vezes a largura da ponte. Então, a princípio, por enquanto, eu tenho um empuxo total de 7,83 toneladas. Além disso, não podemos esquecer que a gente tem um empuxo assimétrico, que é uma situação difícil de acontecer, mas pode, a gente tem que prever isso como calculista, que é o empuxo assimétrico quando a ponte pode ter um esforço não previamente programado, que nada mais é do que a pressão do solo, vezes a altura da cortina, vezes a largura da ponte, dividido pelo número de pilares. Isso dá um empuxo assimétrico de 0,73. Na verdade, a gente chama a soma desses dois como o empuxo efetivo. Nós vamos levar isso para os nossos cálculos, tá? Somando o 7,83 com o 0,73. Lembrando que isso aqui também é uma carga longitudinal. Para efeito de cálculo futuro, o que a gente faz? A gente soma as duas cargas longitudinais, que é frenagem e empuxo, encontra um valor só, e calcula os esforços dos pilares longitudinalmente. E levamos também para o nosso resumo, digamos, a carga transversal. Podíamos fazer uma representação de topo desta maneira. Ó. A carga transversal é a maior carga de vento, 1,73, e a carga longitudinal é a soma de todas as situações possíveis que podem acontecer simultaneamente. Frenagem e empuxo, que daria 10,07. Aproveitei esse tempinho inicial para a gente fazer uma revisão das aulas anteriores. Suponho que a gente já tenha então feito todo esse trabalho, eu guardo lá na minha memória de cálculo esse 10,07, que é a maior carga de longitudinal, e 1,73. E continuo para o próximo passo, que é o cálculo dos esforços que vão ser transferidos para os pilares. Por isso que eu preciso que vocês tenham em mãos essa tabela, que é uma tabela de coeficientes, que nós vamos calcular, que vai depender de uma série de fatores. Então, como eu sei que vocês têm essa tabelinha já impressa, eu vou dar um pulo adiante e vou montar um exemplo aí, ou passar uma sequência de cálculos para vocês. Deixa eu tirar então essa imagem para não atrapalhar aí. Deixa eu botar para cá, já ela vai desaparecer. Então, olha o que eu tenho lá, ó. Dados para esforços em pilares de pontes de concreto. O que eu tenho aí? Primeiro, algumas constantes que a gente vai usar durante o nosso processo de cálculo. A argila arenosa, que é um solo muito típico aqui da cidade de Joinville, ou da região, tá? Nos dá um valor de M, que é uma constante que nós vamos usar nos cálculos, de 6.000 kN por metro a quarta. É como se fosse uma inércia que ajuda a sustentar a estrutura. E nós também temos a capacidade de compressão do concreto, que é 212.870 MPa. Estas informações vão ser constantes nos nossos cálculos depois, tá? Outro detalhe que eu preciso ver. Eu já fiz o cálculo da frenagem e do empuxo. Lembra? A gente já fez no exercício anterior. O que eu vou observar agora? Uma outra configuração do projeto que até agora a gente não tinha conversado. Que é o seguinte. Nós temos aí parte do pilar cravado no solo, ou no lodo, digamos, né? E parte dele submerso na água ou livre ao ar. Então nós temos a parte ao ar livre, a parte na água e a parte cravada no solo. Estes ambientes têm inércias diferentes e nós vamos considerar que o ar e a água têm o mesmo, até porque a água, a princípio, né, o máximo que ela podia dar é uma pressão de correnteza,
Então a gente considera que o ar livre e a água, a partir de agora, vai ser chamado de H0, que é a altura desde o fundo da longarina até chegar no solo, onde começa a escavação do pilar, que vai até encontrar solo firme, que pode ser rocha, ou a nega da sondagem de cravação, para suportar aquelas cargas do peso da ponte. Então, a partir de agora, além da gente já ter calculado frenagem e empuxo, nós temos que observar no projeto, isso vai aparecer no projeto para vocês, tá? Qual é a parte livre do pilar, que a partir de agora é chamada de H0, e qual é a parte no solo do pilar, que vai até o topo do bloco, tá? E também temos que observar o diâmetro desse pilar. Por que a gente vai aqui trabalhar com diâmetros? É o melhor formato. Já comentei com vocês na aula passada, mas as árvores crescem de formato circular, que é a melhor geometria para conseguir resistir a esses esforços de vento ao longo da vida da árvore. Então, os pilares que mais dão resposta positiva em estruturas são os pilares de formato circular. Então, para simplificar os nossos exercícios, todos os pilares vão ser de formato circular. E aí a gente precisa resgatar alguns conhecimentos anteriores, que é como é que se calcula a área de um círculo. Só para constar aí no formulário básico desse capítulo, tá? πd quadrado sobre 4. Então, a partir de agora vai entrar o diâmetro desses pilares. Outro fato importante, temos que calcular o momento de inércia destes círculos, né, do formato circular do pilar, que eu sei que vocês lembram, que é πd na quarta sobre 64. Isso vocês precisam ter no formuláriozinho, tá? Vai entrar a partir de agora um relatório de novas fórmulas, que são fórmulas empíricas utilizadas aí ao longo do processo de cálculo de pontes. E o primeiro deles, que seria, digamos assim, novidade, coeficiente de rigidez de um pilar. O que é? Vamos tentar traduzir isso aqui. Quando o pilar ele é imerso no solo, este solo dá a ele uma certa resistência. Sempre comento isso quando chega essa aula. Se vocês pegarem lá um cabo de vassoura e lá no quintal cravar ele 10, 15 centímetros e instantaneamente tentar remover ele do solo, vocês vão sentir uma certa resistência que este solo tem em liberar esse cabo de vassoura. Se vocês cravarem ele hoje, forem retirar ele do solo amanhã, vocês vão verificar que é uma tensão muito maior necessária para tirar ele. Então, a massa aonde está este pilar vai ser levada em consideração na rigidez do conjunto. E essa massa é essa letra M. Ó. Nós vamos considerar que aqui em Joinville vale 6.000. Ok? Vamos usar os 6.000 aqui. O diâmetro vai aparecer no projeto. É fácil de tirar de lá. Módulo de compressão do concreto, 202.870. Este vezes 100, eu já estou colocando na fórmula para converter este MPa em kilonewtons para poder depois simplificar. Vezes o J, que neste formulário está aqui como momento de inércia. Então a letra K vai passar a ser o coeficiente de rigidez que leva em consideração vários elementos construtivos. Olha só, o diâmetro do pilar, importantíssimo, o concreto, que tem que ter uma rigidez mínima, momento de inércia, que é de um círculo, e o local onde ele está sendo cravado. Então é um conjunto de condições de contorno que dão o coeficiente de rigidez. Alguma dúvida aí? Ouvi uma voz ao fundo? Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, então eu tenho o coeficiente de rigidez, formuladinha simples. Vamos adiante. Agora que a coisa vai ficar interessante. Lembrando a vocês, pessoal, que essas fórmulas são fórmulas empíricas. Elas foram utilizadas ao longo de vários ensaios de laboratório e chegaram a valores bem suficientes de segurança. Basta lembrar que todas as pontes que vocês usam, por exemplo, na BR-101, foram construídas na década de 60 e estão aí até hoje. Talvez receberam ao longo da sua história alguns reforços em função do grande fluxo de trânsito, mas a rigidez dela em perfeito estado. Então vamos tentar entender o que é a altura do momento máximo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Ó. Este pilar é como se ele fosse um mastro de bandeira. Ele está cravado somente aqui embaixo.
Então, desde aqui até lá em cima, é como se ele realmente fosse o mastro de bandeira e todas as cargas de frenagem e empuxo estão batendo no topo deste pilar. E você deve estar sabendo que momento é força vezes distância. Então, olha só, se eu aplicar uma força aqui em cima, vai dar um momento gigante aqui embaixo. Porém, ao longo deste período, eu tenho uma parte deste pilar que está dentro do solo, que, querendo ou não, nos dá alguma resistência. Então, eu consigo, de alguma maneira, conseguir calcular a que altura que eu vou ter o momento máximo deste pilar. E é nesse momento máximo que eu tenho que aplicar a maior área de aço. Então, vamos lá. Como é que funciona esta fórmula? Funciona assim, ó. 6 vezes 1 mais 0,01407, isso aqui é uma constante, tá? Vezes o valor de K, que é deste coeficiente de rigidez que você calculou anteriormente, vezes H elevado à quinta. Quem é o H? O H é a altura do pilar que tu tens cravado no solo. Isso quem vai te dar é o relatório de sondagem. Tu tem o projeto, esse projeto vai ser colocado em um determinado solo, pelo projeto arquitetônico que você tem lá. Então tu sabe direitinho através do projeto do laudo de sondagem qual é a parte que vai ficar ao ar livre e qual é a parte que vai ficar cravada no solo. Então esse H na quinta é esta parte cravada no solo. Basta a gente dar uma olhada no relatório de sondagem. Tudo isso dividido por K, que é aquela constante que você calculou que é o coeficiente de rigidez, que multiplica 2 vezes a altura cravada no solo, mais 3 vezes a altura livre. Tudo isso, né? Vezes a altura cravada no solo, só que agora é elevada à quarta. Esse é um detalhe que vocês têm que tomar muito cuidado, porque o que eu sugiro quando vocês forem fazer os exercícios, resolver o numerador, registrar o número, resolver o denominador, registrar o número, para que quando se porventura houver necessidade de recalcular, ter os valores intermediários, que é muito comum o aluno em sala de aula calcula 2 ou 3 vezes, cada uma dessas vezes dá resultado diferente. Então nos primeiros exercícios pode gerar um pouco de confusão, então vamos fazer por partes. Vejam só, nós vamos calcular um beta. Esse beta é um dos números que está naquela tabela que vocês imprimiram, estão com ela em mãos. Tá? Então, esse beta na tabela vai me permitir calcular um valor de epsilon. São nomenclaturas dadas naquela tabela. Essa tabela está no livro do Oswaldemar, Pontes de Concreto Armado, que eu transportei para cá para que a gente utilizasse nos nossos projetos aí, tá? Então eu calculo o valor de beta com essa gama gigantesca de informações de projeto, de solo, de geometria, de resistência do concreto, de momentos de inércia, a parte que está enterrada no solo, a parte que está livre. É uma gama bastante grande de informações que me determinam um beta, que me permite retirar um epsilon. Então eu vou lá na tabela e pego o valor de epsilon. Dê uma olhadinha na tabela de vocês aí. Eu só botei um pedacinho dela aqui, tá? Então, vocês têm nas colunas da esquerda os valores de epsilon. E nas colunas da direita, os valores de beta. Então, a gente calcula o valor de beta através desta fórmula. Procura um número mais próximo. Eu aqui em sala de aula não vou fazer interpolação, para não atrapalhar muito o nosso andar da carruagem, mas seria interessante mais tarde vocês fazerem interpolação. E aí eu calculo beta e procuro na tabelinha, na coluna da esquerda, qual é o epsilon mais próximo. Na hora do exercício ele vai ficar mais fácil da gente interpretar. Então eu vou lá na tabela, calculo o valor de beta, vou lá na tabela, encontro o epsilon. Com esta informação do epsilon, tu consegue encontrar a que altura está acontecendo este momento máximo. Isso é importante porque é onde, no pilar, tu deverá carregar com uma intensidade de aço maior para combater esse momento. Então eu vou calcular o meu XM, identificando esse XM como a altura
contada de baixo para cima, aonde vai acontecer o momento máximo. Na verdade, esse epsilon que você tirou aí da tabela é uma porcentagem, tá? Eu vou voltar na tabelinha lá. Se vocês olharem aqui, por exemplo, aqui é 5%, aqui é 15%, perdão, aqui é 5%, aqui é 10% e assim por diante. Então, o que eu calculo quando chego ali na altura do momento máximo? Eu pego uma porcentagem e multiplico por H. Lembrando que o H é a parte onde o pilar está dentro do solo. Isso me permite dizer a que altura vai acontecer o momento máximo. Quando eu consigo determinar isso, né, eu começo a escrever ou desenhar o meu gráfico de momento. Momento de topo, que seria lá em cima, ele é igual a zero. Por que ele é igual a zero? No topo desses pilares existe uma placa de neoprene, que a gente chama de aparelho de apoio. Não existe engaste físico entre o pilar e a longarina. O pilar foi construído, foi feito aqui um apoio e a longarina vem solta, digamos assim, apoiada no neoprene. Então, o momento no topo, como é uma rótula, o momento é zero. Depois, eu consigo calcular esse momento máximo. Da seguinte maneira, ó. Eu só coloquei o sinal negativo aqui para uma convenção matemática, tá? Assim como a gente coloca às vezes nos cálculos, quando tu desenha o gráfico de momento acima da linha de eixo você coloca como negativo e abaixo da linha de eixo como positivo. São sinais que a gente utiliza para diferenciar a representação gráfica. Então aqui os gráficos que nós vamos representar do lado esquerdo dos pilares vão representar momentos negativos. E os que forem representados do lado direito vão ser para o lado positivo. O mesmo esquema que a gente usa lá nos gráficos de viga. Então eu vou pegar o H, já vamos conversar sobre esse H. Olha ali, o que é H? Frenagem mais empuxo. Tu tem uma carga gigante lá no topo do pilar, e se por eu sempre brinco em sala dela, por uma desgraça desgracenta, as duas coisas acontecerem simultaneamente, e é assim que o projetista tem que pensar, ok? Tu vai somar essas duas forças. Vai que um dia aconteça as duas simultaneamente. Então vou me garantir. Vou somar a frenagem com o empuxo, vou ter uma carga grande no topo do pilar, e vou multiplicar pela altura, que é o H, 0, a parte livre, mais o H, que é a parte no solo, ou seja, é o pilar inteiro, tá? Então imagina assim, ó, tu tem uma força lá em cima vezes uma altura. Isso vai te dar um momento aqui, ó. Só que eu vou descontar a altura do momento máximo. Se eu desconto a altura do momento máximo, eu consigo encontrar aonde vai dar esse momento máximo. Ó, força vezes distância. Força vezes distância te diz onde é que é o momento máximo. Consegui encontrar a posição da onde vai ser o momento máximo e também o valor. Lembrando que todas essas fórmulas são fórmulas empíricas, foram colocadas em ensaio e elas refletem muito, muito mesmo a realidade, tá? Bom, então eu já sei que o momento no topo do pilar é zero, porque tem uma rótula. Tenho a posição do momento máximo, contada de baixo para cima. E tenho também a soma das duas cargas de frenagem e empuxo e o valor do momento máximo. Preciso agora calcular o momento no engaste. Se não houvesse, pessoal, a interferência do solo, que absorve grande parte deste esforço de empuxo, porque ele é uma massa, vou usar assim, uma massa de mangue, ou uma massa de lodo, ou de solo em volta desse pilar, essa massa acaba absorvendo grande parte da energia, tirando do engaste esta responsabilidade. Diferente, por exemplo, de um mastro de bandeira, que não tem nada ao lado a não ser o ar livre. Aí o momento máximo é no engaste. Aqui, como existe uma massa de solo em volta do pilar, pode haver um alívio de carga de engaste lá no topo do bloco onde está engastado o pilar. A fórmula que calcula este momento no engaste é um pouco trabalhosa, mas é uma questão de vocês irem se acostumando com grande quantidade de casinhas após a vírgula, vou me referir assim, em função da necessidade de ter eles valores aproximados, tá? Então o que eu preciso? Eu preciso da constante K, já tenho, da altura cravada no solo,
já tenho. A altura livre, já tenho. Novamente a altura cravada, a altura no solo, eu tenho. Isso aqui é uma constante, é o 6, que multiplica 1 mais 0,01407, que é o mesmo que vocês utilizaram aqui em cima, vezes o coeficiente de rigidez, vezes h na quinta. Lembra que eu comentei para vocês, com vocês, melhor dizendo, que vocês precisariam, para facilitar a vida, né? Calcule esse valor e deixe ele reservadinho ali, ó. Por quê? Porque esse valor que aqui em cima está no numerador, agora ele está no denominador. Então tu já tem ele previamente calculado. Basta você pegar ele lá e trazer para cá, ó. Diminuído da altura no solo mais a altura livre. Novamente quero lembrar vocês, ó, momento é força vezes distância. Tu tens aqui uma série de informações, que é a geometria do pilar, o solo onde ele está cravado, a parte livre, o coeficiente de rigidez, que eu vou descontar do comprimento total do pilar e multiplicar pela força H, que é a frenagem mais empuxo. Então, novamente, ó, força vezes distância. Antes de mostrar a próxima imagem, lembre-se, nós estamos preparando um gráfico de momento no topo, no solo, máximo e engaste. Basicamente, a tua imagem teria que ficar assim, ó. Tá aqui o pilar, está sendo aplicada uma carga gigante aqui em cima, lá na longarina, que é a frenagem mais empuxo. O gráfico começa com o momento zero lá em cima, porque aqui é uma rótula. Ele vai aumentando até chegar no solo, onde eu consigo saber essa altura aqui, ó. Essa altura aqui, basta você ver no projeto arquitetônico. Depois tu calcula, perdão, momento de topo, estou me adiantando, tá? Tá aqui a altura do momento máximo, dá para ver que a barriga, né, vai lá e volta, então a altura do momento máximo também é possível de ser calculada. O valor do momento máximo eu também consigo calcular. E o momento no engaste. Todo esse processo que está aí permite com que vocês consigam, de início, saber qual é a carga de aço para combater o momento aqui em cima, no caso aqui seria 0, carga de aço para combater o momento máximo, também sei a posição, então eu vou saber onde que eu preciso colocar essa carga maior de aço, e qual a carga de aço que eu preciso para combater o momento, lá na base do pilar. Tirando essas flechinhas aqui, isso aqui é um formulário que seria bom vocês também imprimirem para conseguir depois os próximos exercícios conseguir resolver com mais facilidade, tá? Que é uma parte que vai fazer com que, para forças longitudinais, frenagem e empuxo, seja possível determinar quanto de momento no topo, quanto de momento no solo, quanto de momento máximo, quanto de momento no engaste, aqui a altura que acontece o momento máximo e aqui a altura que acontece o momento no solo. Vendo essa primeira parte, que é teoria um pouco complicado, mas eu já vou levar vocês para um exercício, ok? Que é muito parecido com essa sequência de cálculo que está aí. Olha só, deixa eu tirar algumas partes que talvez estejam atrapalhando vocês. Vamos supor que você já calculou frenagem, a maior delas deu 5,025. Tu já calculou empuxo, tanto o assimétrico como o total te deram o efetivo de 1,65. Então eu já calculei os dois, que é aquela parte das aulas anteriores. Beleza. Eu estou aplicando o meu pilar numa argila arenosa, 6.000 kN. O diâmetro do pilar, tá vendo? Ó, é um pilar tubulão, 1,20 m. Nós temos aqui a altura livre, aquela parte que fica ou na água, tá? Ou em ar livre, 3 metros. Aqui é um detalhe que eu coloquei especificamente nesse projeto para vocês tomarem cuidado, tá? A sondagem disse que o solo firme vai estar a 9 metros de profundidade. Porém, lá embaixo a 9 metros, tu vai construir o bloco de coroamento para esse pilar, ou o arranque da estrutura de engaste deste pilar. Isso aqui precisa ser rígido de tal maneira que esse pilar se sustente. Então, do nível do solo até a base da estrutura tem 9 metros. Só que o bloco
tem o 1,35 m. Por isso que aqui está dizendo que a altura H, que é aquela cravada no solo, é a diferença entre esses dois, tá? Na verdade, só tem 7,65 m aqui, ó. Dos 9 menos 1,35 m. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Modo de elasticidade do concreto, sempre 212,870. Nós vamos usar aqui um concreto 20 MPa. Então eu já consigo, com algumas informações aí, ó, calcular a área do meu pilar, tranquilo. Nada mais é do que πd² sobre 4. O diâmetro é 1,20. Deu 1,1304 metros quadrados. Consigo calcular o momento de inércia. Tá vendo ali, ó? O momento de inércia é πd² sobre 64. Que dá o valor 0,101736. Vou combinar uma coisa com vocês aí, ó. Deixa eu ver se talvez isso aqui esteja atrapalhando. Deixa eu trazer aqui para trás. Perceba o seguinte. Esta quantidade de casinhas após a vírgula aqui, ó, não é exagero, tá? Por quê? Aquela tabela que a gente usa de epsilon e beta, ela tem 4 ou 5 casinhas após a vírgula. Então eu já estou preparando vocês, porque quanto maior a quantidade de casas após a vírgula, mais próximo do valor a gente vai conseguir chegar. E isso é importante, tá? Então vamos manter essa quantidade de casinhas aí após a vírgula. Então já calculei a área, já calculei o momento de inércia. Vou para o próximo passo, que é o coeficiente de rigidez. Nada mais é do que você usar o solo, 6.000, o diâmetro, 1,20 m, informação do concreto, 202,870, vezes 100, só estou colocando para vocês aqui, né? Já lembra que eu multipliquei por 100? Não está aparecendo no formulário aqui, mas é uma compatibilidade de unidades para poder simplificar esse quilonewton-metro por metro na quarta, tá? Ó, metro na quarta, virou uma constante, 0,003325. Volto a frisar, quanto maior a quantidade de casinhas após a vírgula, mais próximo do valor de epsilon a gente chega. Beleza, calculei o coeficiente de rigidez, já consigo determinar o meu valor de beta. Lembrando lá, ó, 1 mais 0,01407 vezes o K, eu já tenho o número, vezes H elevado à quinta, que é 7,65. Tudo isso dividido por K, que é o meu constante de rigidez, já tenho. 2 vezes a altura no solo, mais 3 vezes a altura livre, vezes a altura no solo, vezes 4. Brincando com números, não vou me alongar aqui, porque depois vocês podem até com o tempo remontar o cálculo, verificar. Aqui eu já coloquei a resposta final, 0,04825. Muito bem. Vocês estão aí com a tabela. Preciso que vocês encontrem este beta aí na tabela. Só que o número que está escrito aqui, ele não está em notação científica. E a tabela de vocês, ela é em notação científica. Vocês estão vendo lá? Aqui deu 0,04825. E na tabela está assim, ó, 4,86 vezes 10 na menos 2. Então, antes de vocês irem para a tabela, seria conveniente transformar estas respostas de beta em notação científica. Procurem na tabela onde é que está o valor 4,86 vezes 10 na menos 2. Encontraram, hein? Do lado esquerdo deste número, eu montei esse exercício para que seja o último número da, se não me engano, da terceira coluna ali, ó. Tá? É bem no final da tabela. Então eu tenho lá beta valendo 4,86 e aqui dá 4,82. É que esse 4,86 é mais próximo deste número que você calculou do que esse 4,94 aqui. Ó. Lembrando que eu não vou pedir para que vocês façam interpolação. O que a gente tem que fazer aí, na verdade, tá? É procurar o valor mais próximo. Então, beleza. Inclusive o valor mais próximo para cima, professor? Maior?
Não, o mais próximo, porque às vezes é para baixo. Tá? Ah, entendi. Porque se a gente for fazer interpolação, dá muito trabalho, não há necessidade, tá? Na vida profissional depois, eu sugiro vocês a fazer interpolação. Tem uns softwarezinhos bem simples aí. Então, por aqui, para a gente conseguir adiantar o nosso bate-papo, pode ser só o valor mais próximo mesmo. Então, voltando à programação normal aí, só voltando um pouquinho aqui, ó. Então tá, calculei lá o meu beta deu 0,04825, transformei em notação científica, encontrei o beta mais próximo, esse beta mais próximo me levou a esse epsilon aqui, ó, 0,595. Já consigo dar continuidade. Ó, na tabela, o meu epsilon é 0,595. E eu sei que este número me ajuda a calcular a que altura vai acontecer o momento máximo. Porque esse número 0,595, na verdade, é uma porcentagem. Se você pegar esse valor, que é 0,595, na verdade é 59,5% da altura H. Quem é a altura H? A altura que está cravada no solo. Lembrando que é para cima do bloco. 7,65. É o que eu escrevi ali, ó. 0,595, que é o valor de epsilon, que é uma porcentagem, vezes a altura no solo. Este pilar de ponte que está sofrendo estas cargas vai ter ao longo do seu comprimento, desde o fundo da viga longarina até o topo do bloco, a partir desse ponto aqui, ó, daqui para cima, na altura de 4,57 metros contados da base para cima, o maior valor de momento. Beleza? Tá lá a formulazinha. O momento máximo nada mais é do que o H, lembrando que esse H é a soma dessas duas. E esse negativo é só para lembrar que é uma convenção matemática, que a gente está fazendo a representação gráfica do lado esquerdo negativo, do lado direito positivo. Eu tenho então o H é a soma dessas duas cargas, 6,675. A altura livre, 3 metros. Esse livre é água e ar, mais área no solo, perdão, altura no solo, né? 7,65. Descontando aonde vai acontecer o momento máximo. Força vezes distância. Esta força vezes essa distância me dá um momento de 40,58. Lembrando novamente, né, que esse negativo ali é só para dizer que é do lado esquerdo. Já para induzir vocês a representar o gráfico para o lado esquerdo. Ou seja, esse pilar vai ter que ter no mínimo aço para combater 40,58 toneladas forças a uma altura de 4,57 metros de baixo para cima. No topo eu sei que é zero. Eu só preciso agora determinar no engaste. Tá? A fórmula do engaste é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas eu sei que vocês vão se divertir bastante aí com isso daí. Vai faltar a bolachinha recheada e caixinha de todinho para vocês aí, se divertirem. Então tá, aplicando os valores, tá? Não vou me repetir, mas tá lá, ó, momento no engaste. Toda essa brincadeira de valores aqui, que vocês vão fazer calmamente, volta a sugerir. Calcula o numerador, escreve, calcula o denominador, já pode pegar emprestadinho dali. Vai fazendo por partes. Chegamos que o momento no engaste, e olha só, esse negativo aqui surgiu naturalmente, tá? Por quê? Porque às vezes o esforço dali é de uma certa carga e o solo tem uma rigidez tal que o momento deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Tá? E isso vai acontecer naturalmente. Por que isso pode acontecer? Se tudo o que tiver de contribuição de altura no solo, altura livre, coeficiente de rigidez, o tipo do solo, for um número maior matematicamente do que a altura total do pilar, esse resultado aqui vai ser um número positivo. Tá vendo só? Se for um número positivo, vezes esta carga, vai dar um momento positivo. Vai passar aqui para o lado direito. Mas como todas essas contribuições resultou num número menor do que esse, aqui dentro do colchete deu um resultado negativo. Então o meu momento no engaste também é do lado esquerdo, menos 11,95. O que eu preciso agora? Eu preciso representar o meu gráfico. Olha só o que eu fiz aqui. Desenha lá esquematicamente a longarina, esquematicamente o meu pilar, e aqui a gente vai conversar com mais alguns detalhes, tá? Primeiro, ó, vou dar detalhe para isso aqui, ó, cheio de efeito especial aí. Põe o óculos 3D aí que a imagem aí agora é forte. Momento no topo.
Como é um aparelho de apoio, que é o neoprene, isso ali é uma rótula, não tem momento, igual a zero. Vou fazer um desafio para vocês. Ó. Como é que eu cheguei que aqui, que é a linha do solo, saber que é um momento de 20,25? Se em nenhum momento nesse cálculo aqui, ó, apareceu uma fórmula que me diga como calcular o momento no solo. Vejam só, o que é momento? Força vezes distância. Eu sei que a força que está sendo aplicada aqui no topo deste pilar é a soma desses dois números. Está lá, 6,675. Se eu pegar esta força e multiplicar por essa distância, força vezes distância, está lá, momento. Por isso que não tem nenhuma fórmula especial para o cálculo do momento no solo. Basta multiplicar a carga vezes a distância. Mas continuando então. Momento máximo. Está lá, 40,58. E este momento máximo está para o lado negativo, porque a gente combinou que para a esquerda ficam as forças negativas. E tenho também o momento de engaste, menos 11,95. E esta, aqui sem querer e a altura em que acontece esse momento máximo está lá, 4,57. Vocês estão aí então com informações suficientes para fazer o cálculo de cargas de momento em pilares de pontes. Espetacular isso daí, né? Na verdade é um processo matemático simples de ser desenvolvido. Basta vocês tomarem cuidado com fórmula, com observação do desenho, do projeto, e aplica diretamente aí no formulário e encontra esses valores. Momento de topo, momento no solo, momento máximo, momento no engaste e altura de momento máximo. Tá vendo que tranquilo? Não precisa nem se apavorar muito. Beleza por enquanto? Prontos para os exercícios aí?